Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Marta Suplicy e nós vamos falar aqui sobre a conjuntura econômica que vivemos nesse momento. O governo manda aqui para o Congresso Nacional medidas para o ajuste fiscal que geram polêmicas, geram discussão, inclusive em relação à atuação do próprio ministro da Fazenda, que praticamente foi o articulador de todas as propostas ligadas à área de economia, não é isso, senadora? Mas o que eu gostaria de falar é um pronunciamento que eu achei surpreendente da presidenta, um pouquinho antes do encontro do PT, que vai ser, acho que essa semana, dizendo que o ministro Levi não é um Judas. E aí do vice-presidente dizendo, ele está mais para Cristo, porque ele está resolvendo os problemas. E eu fico pensando que ele não tem que estar nem na cruz e nem no altar. Ele é um profissional, né, bem-sucedido, que tem uma visão ideológica, que foi convidado pela presidenta para resolver os problemas que ela criou. Então, não me pareceu de uma coisa honesta intelectualmente dizer que ele é Judas, como se ela tivesse que protegê-lo. Não, é uma manipulação. Ele não tem nada de Judas. Ele está lá, foi convidado para fazer um trabalho que ideologicamente ele acha que tem que ser feito, porque a situação do Brasil está extremamente difícil. Agora, ela dizer que não pode ser chamado de Judas, mas Judas, a posição é dela que fez. Né? Que traiu os trabalhadores, que traiu a economia, que traiu o eleitor, que traiu o povo, que até o final da eleição não tinha mais leve ideia da real situação que se encontrava o país. Aí ela ganha a eleição e ela aplica todo um receituário que era do opositor. E agora diz que ele não pode ser chamado de Judas. Coitado, ele não tem nada de Judas, ele também não tem nada de Cristo. Ele está fazendo o que ele tem como formação e acha certo fazer para consertar as finanças do Brasil, que são resultado das pedaladas, de não ter transparência nas contas, de ter mudado, de ter mantido o preço da gasolina irreal, quando a Petrobras, naquele momento, que era um momento de alta da gasolina, ela podia ter ganho muito dinheiro, ela perdeu dinheiro porque tinha que importar de um preço e vender até mais barato. Isso foi interferência. Resultado da crise energética que foi quebrada. Tivemos uma crise energética fruto da intervenção da presidenta, que baixou o preço da energia. E aí, claro que não foi planejado, não dava para fazer isso. E agora quebrou as empresas de energia, agora a conta da energia está lá em cima para o povo pagar. Então, essas coisas que desacertaram a economia, que nos deixaram numa situação terrível, é que ela teve que finalmente pensar e dizer, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí chamou o Levi, que aceitou, porque é brasileiro, eu acho que ele tem que estar aqui para ajudar, né? Só que ele tem uma ideologia que é diferente, e veio com uma proposta que a presidente concorda, porque senão não chamava para vir. Apesar de ser uma coisa muito dura para o povo brasileiro ter que passar, porque nós estamos entrando em recessão, o desemprego, todo dia você ouve a gente sendo despedida cada vez mais. Agora, eu estava conversando com uma pessoa muito simples, ela disse assim, tentando explicar, e o que eu achava, ela falou assim, já entendi tudo. É como eu chamar o encanador para minha casa e ele ser culpado pelo vazamento, né? Eu falei, é mais ou menos isso que está acontecendo. É mais ou menos isso. A senhora acha que a partir de toda essa situação que a senhora descreve, o Congresso tem como ajudar a construir para a sociedade mecanismos de defesa e proteção do patrimônio nacional contra erros de administração e gestão? A gente está vendo essa discussão, por exemplo, da responsabilidade das estatais, né? Hoje na comissão... aquele negócio da sabatina? Não, aquilo eu acho absurdo, não tem sentido. Isso é prerrogativa do Executivo. Eu acho que tem que ter um processo talvez mais de transparência, fiscalização, isso sim. Agora, eu acho que ficou tudo de pernas para o ar. A situação num governo fraco, cada parte fica mais forte, né? Então, a Câmara fica forte, o Senado fica forte, aí tem disputa de um lado, disputa de outro. Então, isso acaba atrasando o que pode ser feito. E com um governo que não fala as coisas como são. Então, a população que está assistindo, ela fica tentando entender o que é o quê. Por que vai agora cair todo o ônus no trabalhador? Aí vem o PT e diz assim, não, tem que taxar as grandes fortunas e as grandes heranças.
Mas a gente sabe que não vai desse jeito. É tudo discurso. Você não vê uma coisa concreta que agora o Senado vai fazer com essa comissão especial de revisão do pacto, que diga, isso é de bom senso, isso pode, isso vai levar um bom caminho. Não, o Levi tem que fazer algumas ações que são difíceis, vão provocar recessão no país, nós vamos ficar 2 anos a pão e água, vai ter aquela dificuldade novamente. Como foi os primeiros 2 anos do Lula, que pegou uma coisa muito ruim, e desajustada da época do Fernando Henrique. Eu fui prefeita nessa época, eu lembro os 2 últimos anos do Fernando Henrique, que era pão e água, né? Pobreza grande, desemprego, inflação, e os primeiros 2 anos do Lula para pôr em ordem. Agora, nós vamos ter isso agora, só que não é por causa das contas do exterior, das commodities, não, porque tudo isso dificultaria a economia brasileira, sim, mas não do jeito que dificultou com todas as estripulias mal feitas, intervenções e tudo que foi feito no governo, pelo governo. E aí que está o desafio, que não é nem do mártir e nem do traidor. É o bom senso. É do ministro da Fazenda mesmo. Que parece que tem bom senso, às vezes extrapola, aliás. Hoje tem um artigo excelente escrito por uma pessoa, um dos grandes construtores desse Brasil, que é o Ometo, na Folha de São Paulo, e ele fala que ele é uma grande fortuna na área do álcool, na área de açúcar, né? E ele coloca que a geração dele, a geração que pegou na enxada, e tem uma certa disputa com a nova geração dos estudados, que são os filhos e os netos, que fizeram mestrado, PhD, não sei o quê, porque querem soluções muito rápidas, muito radicais. E ele coloca essa experiência dele junto com a experiência do Levi, dizendo, não precisa ser tanto, pode ir mais devagar, tenta ver como fazer, tenta ajeitar para que as pessoas não sofram tanto, tem que mudar. Eu achei muito interessante. Nada como alguém de 70 e poucos anos, muito vivido e que trabalhou da enxada a ser um trilhardário para poder ter uma reflexão desse porte, né? Eu achei interessantíssimo, porque às vezes o Levi pode ir muito assodado em umas coisas mesmo. Quando ele começou a propor as coisas aqui com os trabalhadores, quer dizer, sem nenhuma conversa com os trabalhadores, sem nenhuma conversa preambular com os parlamentares, que não se trabalha assim no Senado, nem na Câmara. E nem no mundo Para ter bom resultado no ambiente da política não é mesmo assim. Você tem que, até numa casa, você tem que conversar com as pessoas. Se você resolve que na casa não vai mais fazer, sei lá, comprar isso ou aquilo que todo mundo estava querendo, você tem que explicar o porquê, todo mundo tem que compartilhar, ver se tem outra solução. Sim, que às vezes até tem, né? Às vezes até tem, é isso. Agora, que precisamos tomar medidas duras, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, não é porque ele é do mal, é porque fizeram coisas erradas. Tá difícil mesmo. Não, porque fizeram coisas erradas e agora a situação ficou muito difícil. Então não é chamar ele de Judas nem de Cristo. A senhora se ressente, nós fizemos uma série sobre ajuste fiscal aqui no Argumento e ouvimos de alguns parlamentares o seguinte: tudo bem ajuste, tudo bem medidas duras, mas há que se ter um horizonte, tem que ter um rumo. Tem que falar, olha, nós vamos fazer um sacrifício aqui porque daqui para cá tem esse planejamento. Mas é total certo isso. Mas concordo plenamente, porque nós ainda não chegamos nisso, né? É uma também das críticas que você pode fazer ao ministro Levi. Não sei se é porque é tanta coisa. Sem chamar de Judas. Não, sem chamar de Judas. Sem ser Judas. No começo, até o presidente Renan, eu ouvi antes do ministro entrar, falei, vamos ver se tem um plano Levi, vamos ver se sai um plano Levi. Vem na comissão, vai apresentar o plano Levi, nós vamos estar juntos para tentar resolver e tirar o Brasil dessa situação. Não teve plano Levi. Faz isso aqui, corta ali, tira aqui, briga com não sei quem, tenta acomodar os deputados. É um cipoal de confusão que você não sabe isso que você estava falando muito bem, que, olha, nós estamos numa situação onde nós vamos ter que ajustar isso para trabalhadores, isso para a classe média, isso para a classe mais rica, e a partir de tantos meses, nós esperamos a gente conseguir ter esta evolução e depois aquela, vão ser anos difíceis, mas nós vamos nos recuperar, porque, na verdade, o Brasil é muito forte.
Na verdade, as riquezas que nós temos, as possibilidades, o povo trabalhador, os mesmos projetos que vão meio aos trancos e barrancos, como a gente vê o FIES, o Pronatec, que hoje teve o ministro Giannini aqui, né? Tá tudo meio atrapalhado, com corte, contingenciamento, precisa fiscalização num, no outro. A gente caminha, nós caminhamos, só que nós vamos perder um tempão agora com isso tudo que está aí para até consertar. Mas a gente tem que pensar que o Brasil precisa de um plano de nação, para onde nós caminhamos, aonde a gente quer chegar, qual a nossa posição no mundo. Isso o governo da Dilma não tem, né? Finalmente vai lá agora visitar o Obama, coisa que é importantíssima para nós, essa reconstrução com os Estados Unidos, mas nós ficamos ainda batendo palma para a Venezuela, quer dizer, também é outra situação que é muito complicada para bater palma. É bem complexa, né? Para servir de exemplo. Mas, em todo caso, eu acho que a gente tem esperança. Acho que o Brasil e os brasileiros são maiores do que esse curto espaço de tempo. A gente não pode pensar pequeno e nem apressado quando uma situação que nós temos que encarar, sair dela e pensar que a nossa nação é maior que isso, maior que nós todos, governantes, autoridades, parlamentares, todo mundo. Fica aí o recado da senadora, você que é eleitor, prestar atenção em projetos mais ligados à nação, projetos consistentes que possam ajudar o país na próxima vez que você for Estamos abertos à sugestão. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.